meus irmãos, vamos iniciar mais um momento missionário e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as águas. O Mar Morto, ele somente recebe águas do Rio Jordão e não tem nenhuma saída. Fica uma água parada, estagnada e por fim ela evapora, deixando uma grande quantidade de sal. Ele reduz 1 metro a cada ano, então em breve ele desaparecerá. Já o Mar da Galileia, que é um lago, ele recebe a água do Rio Jordão e de outras fontes e tem um canal de saída para muitas águas. Inúmeros peixes, as águas estão sempre renovadas e é uma grande fonte de vida, diferente do Mar Morto, que com tanto sal não permite uma vida naquele local. Existem muitos cristãos que são como o Mar Morto. Precisamos testemunhar, compartilhando uma verdade através da nossa vida, através do nosso estilo de vida, testemunhando com coragem e em todas as oportunidades nós precisamos ser o Mar da Galileia, testemunhando com propriedade, estudando, gerando vida, conhecendo a palavra do Senhor para ser e se sentir mais preparado para a missão que Deus reservou para cada um de nós. Nós precisamos testemunhar de maneira altruísta também, e não em busca de reconhecimento. Testemunhe por amor, testemunhe em prol das pessoas, testemunhe para a vida. Carmo do Paranaíba. Localizado no Alto Paranaíba, região do Cerrado Mineiro, o objetivo missionário para esta cidade é a implantação de uma igreja batista. Desafio que está sendo cumprido pelo missionário Robson e sua família. Eu sou o pastor Robson, esta é minha esposa Jaciane e este é meu filho Alan. Nós somos os seus missionários aqui em Carmo do Paranaíba. Estamos há 1 ano e 7 meses trabalhando intensamente para fazer discípulos. A música foi a estratégia que eles usaram para agregar novos discípulos. Os missionários partiram para o discipulado nas casas, levando amparo espiritual aos perdidos. Eu me sinto muito feliz por ter sido acolhida e amparada, porque eu estava mesmo precisando desse amparo. Lançando sementes em casas de pessoas que ansiavam por algo que trouxesse propósito às suas vidas. Temos feito novos discípulos marcando estudo bíblico com pessoas aqui da cidade de Carmo do Paranaíba. Já marcamos estudo bíblico com mais de 500 pessoas e fizemos cerca de 150 horas de estudo presencial aqui na cidade de Carmo do Paranaíba. Com o crescimento do trabalho, em apenas 1 ano e 2 meses, tornou-se necessário o aluguel de um espaço para a realização dos cultos. Desde setembro do ano passado, temos realizado culto e nossos cultos têm sido bastante animados, porque tem pessoas para tocar, pessoas que já são fruto daqui, pessoas que aprenderam a tocar e estão tocando nos cultos. Um salão em uma rua estratégica da cidade foi alugado para a realização da escola bíblica para transformar frequentadores em discipuladores. A minha missão é fazer discípulo, né? E aqui nós estamos para isso, né? Nós temos já muitos resultados. Nós temos pessoas que fizeram estudo bíblico, aceitaram Jesus, foram batizadas e já estão fazendo discípulos. Desafiamos os batistas mineiros a ser e a fazer discípulos. Precisamos continuar contando com o seu apoio, com a sua oração, com a sua contribuição, para que nós continuemos a fazer discípulos aqui nessa cidade e treinar os discípulos para se multiplicarem. Porque ser missionário é ser discípulo e fazer discípulo. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez, pois estamos aqui, juntos para podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor.
uma alegria muito grande, né? Nós chegarmos, né, nesse momento que podemos adorar o nosso Deus, que podemos estar, né, meditando na sua palavra, naquilo que o Senhor quer nos falar. E a palavra de Deus, ela é tremenda e maravilhosa. Ela tem poder, né, para discernir, né, onde eu e você, humanamente falando, não temos condições. E ela é viva. E ela também é eficaz, né? Então a palavra do Senhor, quando ela é pregada, ela cumpre o propósito ao qual ela foi escrita, o qual, né, ela está aqui revelada a nós. Ela cumpre o seu propósito, seja ele para vida ou morte, né? Aquele que aceitar é vida e vida abundante, em abundância. E aquele que não aceitar, os irmãos já conhecem, né? Qual que será o destino, aquele que refuta, né, a obra do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe o meu e o seu coração, como Igreja Batista São Geraldo, que o Santo Espírito do Senhor, né, comece do pequeno ao maior, do mais velho ao mais novo, né, nos usando, né, assim como já tem feito, né, nos dias anteriores, nos 55 anos passados, toda a obra, né, do Espírito Santo ali, através dos santos do Senhor que por ali passaram, né, e continuando agora conosco. É um privilégio muito grande, né, meu, de estar podendo fazer parte deste momento agora. Que Deus possa me usar, que Deus possa me abençoar, né, me usar com poder e graça para que eu possa, com todo temor e tremor, pregar sua palavra, estar orientando, exortando aqueles que porventura o Senhor está enviando, né, para a casa dele, a Igreja do Senhor, portanto, Igreja Batista do São Geraldo, ali naquele lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que você e eu pudéssemos abrir, né, em Efésios 2, de 1 ao versículo 10, fala assim de algo assim tremendo e maravilhoso, a obra do Senhor, né, o Senhor Jesus, né, através da cruz do Calvário. Paulo vem escrevendo aqui dizendo, né, que o pecado trabalhava contra nós. Aí Deus vem, ele trabalha em nós, ele trabalha por nós e trabalha através de nós. Que Deus fale conosco nessa noite. Diz assim: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco e em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus abençoe a sua palavra. O texto vem relatando aqui, né, quem nós éramos em Cristo Jesus. Se nós olharmos aqui o texto do versículo 1 até o 3, meu Deus, que coisa. E a Bíblia fala, né, que o escrito de dívida que era contra nós era impagável por mim, por você. E o texto aqui vem relatando, né, quem nós éramos, por natureza filho da ira, mortos, estavam para começar, né, o texto, estávamos mortos em nossas transgressões, né, e eu e você não tínhamos
Se não fosse por causa de Jesus, nós não tínhamos capacidade de vida. E no versículo 4, algo tremendo e maravilhoso, Paulo relata aqui, que ele diz assim, no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia. Meus irmãos, você já percebeu o que isso quer dizer? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você lembra alguém que é remediado? Aí você pensa assim, a pessoa, no que diz respeito a dinheiro, a pessoa tem bastante dinheiro, tem um salário ali bom. Agora, a pessoa rica, você pensa que ela tem bastante dinheiro. Então, aqui está falando que o Senhor sendo rico em misericórdia, trazendo para o nível maior, espiritual. Rico em misericórdia, trazendo para o reino de Deus. Mas Deus que é rico em misericórdia. Então, você vê, a misericórdia é uma riqueza tão grande. Mas Deus, que é sendo rico em misericórdia por causa do amor, do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, que atentemos, né, para essas verdades, né, que muitas vezes nós estamos passando por algum tipo de tribulação, a tendência é de reclamarmos, é de blasfemar contra Deus. E algo assim que Jó me ensina, né, muito, fala muito ao meu coração, que o tempo todo, em detrimento àquelas dificuldades que quase, né, Jó só não perdeu a sua vida, mas tudo aquilo que você possa imaginar, ele perdeu, Jó não blasfemou. Então você vê muitas vezes as pessoas passando por dificuldade, começam a blasfemar de Deus, maldizer, a murmurar, uma vida cheia de amargura, né? E nós vamos estar meditando, né, na segunda carta de Paulo aos Coríntios nessa noite, né? Exatamente nesse sentido, né? Estamos passando por tribulações, que não venhamos estar murmurando, e Paulo ali elenca 3 verdades que eu gostaria de estar abordando hoje, né? Para que nós possamos lembrar, né? Paulo fala que quando estivermos passando por uma provação desesperadora, o que devemos trazer à memória? E nós vamos estar tratando dessas verdades hoje, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, de 1 até o versos 11. Então, lembrar, né, da onde foi que o Senhor nos tirou, quem éramos, né? E aí Paulo vem relatando aqui em Efésios, né, que nós estávamos mortos. Era por natureza o filho da ira, mas Deus, que sendo rico em misericórdia, com seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí Paulo vai falar que pela graça nós somos salvos. Isso não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque você fez também, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe a sua vida e que venhamos refletir um pouco, né, nesse texto, nessa noite, e que essa palavra possa ficar no meu e no seu coração, até quando estamos passando por provações. O que devemos trazer à memória? Lembrar de quê? Né? E aí o profeta Jeremias, lá em Lamentações, vai falar, né, que ele, na sua mente, na sua memória, estava vindo à tona coisas, né, que o entristecia, né, de coisas que ele passou, e ele lamentava e chorava por aquilo. Mas o que ele queria trazer à memória é aquilo que ia lhe dar esperança. Não aquilo que ficou para trás, lamentar aquilo que se passou, mas não aquilo que vai te dar esperança, que aponta para o alvo, que aponta para Jesus, que aponta para uma vida, e uma vida zoe, a vida de Deus, uma vida em abundância com Cristo Jesus, quando Ele vier nos buscar uma vida eterna. Que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Fala conosco nesta noite. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar cantando ao nosso Deus.
seja o nome do Senhor.
Grande és tu, poderoso és tu, meu Senhor. Levantarei minha voz em louvor a ti, meu Senhor. Majestoso és, Senhor, digno és de adoração. Me humilharei diante de ti, meu Senhor e meu Rei. A minha alma descansa em ti, meu Senhor. E o meu coração que aflito estava descansa no Senhor. E o meu louvor foi restaurado, só os pedaços das cadeias ficou. Sarou minhas feridas, purificado hoje eu sou. Levantarei minha voz em louvor a ti, meu Senhor. Majestoso és, Senhor, digno és de adoração. Eu me humilharei diante de ti, meu Senhor e meu Deus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a este Deus tremendo e maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos pela tua palavra lida, pela tua palavra, Deus, que está, ó Deus, ao nosso alcance, para que possamos meditar nela, para que possamos buscar nela, ó Pai, e pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos ilumine, para que venhamos compreender de fato a tua vontade para as nossas vidas. Te louvamos nesta noite, te pedimos, ó Pai, que seja um domingo abençoador e uma semana abençoada, para que possamos, ó Pai, caminhar, ó Deus, apontando e mostrando qual é a razão da nossa esperança. Cristo Jesus. Te louvamos, te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, pelos louvores cantados, pela palavra do Senhor, lida no início e agora que nós vamos estar lendo. Eu gostaria que você, juntamente comigo, pudesse abrir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos de 1 até os versos 11. E aí, meus irmãos, os irmãos lembram, né, que nós estudamos a primeira carta
é uma carta corretiva, né? Corrigindo tudo aquilo que estava errado no seio da igreja. E aí, quando você vai estudar, quando você vai compreender um pouco mais, né? Daquele contexto, né? Qual foi o propósito que Paulo escreveu a segunda carta? A Bíblia nos fala, né, em alguns textos, né, nos relata também, né? Paulo, quando ele escreveu, né, lá a primeira carta, ele exorta e manda, né, que eles corrijam, né, algumas posturas ali erradas, né? E o texto fala que, a Bíblia fala que Paulo esteve lá depois e foi muito maltratado, né, pelos seus rivais, né? Ele foi muito maltratado, mas ele não levou aquilo em consideração e ele depois manda, né, essa carta, segunda carta, seria a terceira, né? Teve uma carta que se perdeu, foi uma carta que Paulo mandou para a igreja de Corinto, né? Bastante enérgica, né? Corrigindo, né, algumas posturas, né? Mostrando para eles, se eles permanecessem daquela maneira, eles iriam para a condenação eterna. E aí Paulo escrevendo aqui, né, que seria, né, a terceira carta, né? Se essa não tivesse se perdido, né, e você olhando o texto da Bíblia, você vai ver que ele fala: por carta já alertei a vocês, né? Então ele já tinha mandado outra carta. E quando ele escreve a carta de segunda carta dele aos Coríntios, né, ele vem tratando, né, de algumas questões, né, que ele vai, depois que ele esteve lá, né, ele defende, né, vai tratando aqui, né, da defesa, né, da sua apostolicidade, que seu ministério era legítimo, né, ele vai tratando, né, e ele enfoca também três coisas, né, nesse texto, né, ele vai fortalecer no meio do seio da igreja, ficou uma minoria ali fiel, ele trabalha para que eles fiquem fortalecidos, né, para que mantenham-se puros, né, mantenham a pureza da igreja, também concluir, né, uma coleta, né, de expressão do arrependimento dos coríntios, né, eles queriam tratar essas questões, oferecer à minoria mais rebelde uma chance de se arrepender. Então aquela minoria ali que ficou fiel, ele tentou fortalecer, e também aqueles que ficaram, a minoria, a outra parte ali que ficaram em rebeldia, eles tentaram mostrar para eles, enfocando, né, que ainda tinha ainda, né, uma oportunidade, uma chance para eles, né, que rejeitaram a palavra. Então Paulo vem tratando aqui, né, eu gostaria que você e eu pudéssemos estar lendo quando estivermos passando por uma provação desesperadora, o que devemos trazer à memória? E o texto aqui vai trazendo aqui três questões, né, para que essa verdade fique assim bem um pouco mais clara, né, no nosso coração, na nossa mente. Então Paulo, né, segunda carta aqui no capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de nosso Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte,
para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de toda tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês não nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Palavra do Senhor, ao meu e ao seu coração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, te damos graças, Pai, pela tua palavra, e te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos compreender, Pai, para que possa ficar claro a tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas. Cada um de nós, toma cada um de nós nas tuas mãos, Senhor. Nos use com poder e graça, para que possamos, ó Deus, compreender, ó Pai, a tua vontade, para que possamos, ó Pai, testemunhar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa tão grande bênção, Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Quando estivermos passando por uma provação desesperadora, o que devemos trazer à memória? Meus irmãos, gostaria de compartilhar um pouco com vocês algo que eu vivenciei, né? Ali quando eu era criança. Eu lembro, 1978. A minha avó tinha uma filha, ela estava com 13 anos. Ela era uma loira linda, você precisa de ver que coisa maravilhosa, a menina parecia um anjo. Cabelo lisinho, loirinha, mas assim, se olhava assim, era um anjo, aquela menina. E eu lembro, né, a minha memória é muito boa, chamada memória fotográfica. Se eu vi algo algum dia, eu sei relatar. Né? E eu lembro que eu era bem pequeno. E ela, certa feita, ela chupando cana, aí cortou no canto da boca, né? E aquilo inflamou. Ela não tinha nada, saúde perfeita, e só inflamou. Aí o pessoal aconselhou minha mãe, minha avó, a levar ela no médico para passar um remedinho ali, né? Meus irmãos, ela foi levada num sábado de manhã. E num sábado à tarde daquele mesmo dia, ela chegou num caixão lá em casa. Então eu tô contando isso para dizer, né, do testemunho da minha avó. Não vi dos seus lábios hora nenhuma blasfêmia contra Deus. Foi uma situação desesperadora. Quando eu lembro daquele momento, está muito claro na minha mente. Isso tem mais de 40 anos, está muito claro na minha mente. Eu lembro assim, como se fosse agora. Não me lembro que ela blasfemou contra Jesus. Ela foi testemunha fiel, né? E o Senhor a consolou, mas foi uma situação desesperadora. Imagine uma menina linda, sem nada, não tinha nenhuma unha doendo, só esse cortinho na boca. O médico aplicou uma injeção errada, a menina chegou de manhã no hospital e à noite, ao final do dia, ela foi entregada num caixão lá na porta de casa. Quando nós vimos, nós não compreendíamos e nós não aceitávamos, mas na boca da minha avó não vi ela blasfemar contra Deus. Então, é isso que o Senhor, né, quer que nós aprendamos com esse texto nessa noite, né, que compete a Ele a saber todas as coisas. Nós não sabemos, nós não compreendemos qual foi o motivo, né, por que o Senhor a recolheu, né, nós não sabemos, mas certo é que louvado, engrandecido seja o nome do Senhor pela postura da minha avó, que ali ficou testemunhando com a esperança viva, renovada. E eu sei, pela palavra do Senhor em Cristo Jesus, que elas, né, estão com Cristo, né? Tanto a minha avó quanto a minha tia. Então trazer, porque Paulo fala, quando estivermos passando por uma reprovação desesperadora, o que devemos trazer à memória? Aquilo que nos dá esperança. Cristo Jesus está acima de qualquer coisa. Ele é a nossa esperança. Que Deus
fale conosco nessa noite. Amém? Muitos, meus irmãos, ao olhar para um grande homem de Deus, tendem a imaginar que ele não tem altos e baixos, que ele possui uma inabalável e elevada e vasta realizações ininterrupta de coisas espirituais. De modo algum. Com frequência, eles são encontrados completamente miserável e tudo parece sombrio ao extremo. Essas são palavras de um conhecido pregador inglês, John Henry Jovett. Passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Essas palavras são de um sermão de Charles Haddon Spurgeon, cujo ministério extraordinário em Londres o transformou em um dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos. O desânimo não faz acepção de pessoa. Na verdade, parece atacar com mais frequência os bem-sucedidos do que os fracassados. Isso porque quanto mais alto chegamos, maior pode ser a queda. Não nos surpreendamos, meus irmãos, quando lemos que o grande apóstolo Paulo passou por tribulações acima de suas forças e desesperou até da própria vida. Por mais excelente que fosse em caráter e ministério, Paulo era, assim como você e eu, um ser humano como cada um de nós. Meus irmãos, então vejamos algumas verdades que Paulo vem nos encorajando aqui a estar aprendendo. E a primeira delas, Paulo fala, quando estivermos passando por uma provação desesperadora, quando você olha em todas as direções, humanamente falando, o que devemos trazer à nossa memória? A primeira coisa que ele vem dizendo, lembrar quem é Deus para nós. Primeira coisa que devemos lembrar, quem é Deus para nós. No verso 3 ele diz, bendito seja o Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então Paulo fala que nesse momento, que a situação está desesperadora, que você olha em todas as direções e você não vê em nenhuma dessas direções a solução. Paulo começa esta carta, meus irmãos, com uma doxologia. Ele não podia cantar sobre as suas circunstâncias, mas cantar sobre o Deus que controla todas as circunstâncias, ele poderia. E ele nos encoraja a louvá-lo, porque ele é Deus. Paulo aprendeu que assim como a oração, o louvor é um elemento importante para vencer o desânimo e a depressão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Atos 16, 25. Paulo, no versos 3, expressa, bendito seja Deus. Ele faz o mesmo em Efésios 1:3. Ele louva a Deus por aquilo que o Senhor fez no passado, quando nos escolheu em Cristo e nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Mas aqui em 2 Coríntios, Paulo louva a Deus pelas bênçãos presentes, por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante e lugar, e nos encoraja a fazê-lo mesmo. É preciso, meus irmãos, louvar a Deus por quem Ele é, e que é Pai daquele que nos resgatou das trevas, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a condição de nos aproximar de Deus com o Filho. E João, no capítulo 17, versos 23, diz que Deus vê em nós, seu Filho, e nos ama como ama o seu Filho. Nós não devemos, meus irmãos, nós devemos louvar a Deus por quem Ele é, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é Pai de misericórdias. Nós somos valiosos, meus irmãos, para Deus, e Ele cuidará para que as pressões da vida não nos destruam. Deus é o Pai das misericórdias, pois todas as misericórdias provêm dele e podemos receber exclusivamente só dele. Em sua graça, Deus nos dá o que não merecemos, e em sua misericórdia não nos dá o que merecemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22.
Deus é o Deus de toda consolação. Por isso devemos louvá-lo quando estamos desanimados por causa de circunstâncias difíceis. É fácil olhar para nós e nossos sentimentos e concentrar só nos problemas. O que nós precisamos fazer é olhar pela fé para o Senhor e descobrir tudo o que Deus é para nós. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, diante de uma situação desesperadora, o salmista vem nos encorajando aqui, ó. Eleva os meus olhos para o monte. E aí, coloco uma série de situações desesperadoras e clamo e suplico de onde me vem o socorro. E o próprio salmista, ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, Paulo nos encoraja, né? Que devemos lembrar quem Deus é para nós. Estou vivendo uma situação desesperadora, mas o Senhor pode. O Senhor é Deus. O Senhor mandou por amor a mim. Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. O seu filho, ele não o poupou. Muito antes, pelo contrário, ele enviou para que ele morresse em meu lugar. Então, essas coisas devem permear nossa memória quando estivermos passando por lutas e tribulações. Estou numa situação que ao olho humano ela é intransponível, mas o Senhor pode. O Senhor irá fazer segundo a sua vontade. Segundo ponto e verdade que Paulo nos chama, está aí, né, no versículo 4, na parte A, e depois 8 até o 11, ele diz, na parte A, Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que tiverem qualquer espécie de tribulação. Então, Paulo vem dizendo que é o Senhor que nos consola. E aí a minha palavra sempre é, né, no momento de dificuldade, olha, com palavras eu poderia ficar aqui o dia todo falando, e eu não conseguiria consolar, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor pode fazê-lo na plenitude. E aí no verso 8, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da nossa própria vida. Então Paulo vem dizendo que lembrar o que Deus faz por nós. Devemos lembrar quem Ele é para nós. E devemos lembrar o que Ele faz por nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso de 1 a 10, ele diz que Deus trabalha por nós, trabalha em nós e através de nós. Aqui ele nos chama a atenção com este texto dizendo que é preciso lembrar o que Deus faz por nós e que Deus permite as tribulações. Meus irmãos, aquele evangelho, aquela pregação que tira do cristão toda e qualquer tribulação, ela é falsa, ela é nula. Porque a Bíblia, em todo o tempo, fala que no mundo nós teremos aflições. O que vai fazer a diferença é em quem está a nossa fé. Então, as tribulações estão aí, Deus permite que elas venham sobre nós. Às vezes, estamos cercados de circunstâncias difíceis, que só nos resta olhar para o alto, para Deus. Há certos sofrimentos que suportamos porque somos humanos, estamos sujeitos à dor. Outros porque somos povo de Deus e desejamos servi-lo fielmente. 2 Timóteo 3,12 diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meus irmãos, só o fato de sermos cristãos, né? Muitas vezes os nossos filhos, eles sofrem perseguições na escola. Você sofre perseguições no trabalho, na faculdade. Só o fato de querermos viver fielmente. Aqui Paulo está falando. E também todos. Ele não fala um ou dois. Ele diz todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. As dificuldades não são acidentes. Tudo o que acontece ao cristão é por determinação de Deus. Lembra de Jó? Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, mas falou, olha, não toca na sua vida.
Você vai até aqui. Aqui, não. Então Deus permite, é determinação do Senhor. Qual é o nosso pensamento? As provações são resultado do destino ou do acaso? Se assim for, só nos resta desistir. Se acharmos que nós temos o controle, estamos de igual modo em uma situação desesperadora. Lá em Efésios 2, no início ali, né, o texto vem relatando uma situação desesperadora, versos de 1 a 3. Mas no verso 4 a situação ela muda, porque Deus entra no contexto, na história. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí o texto vai relatando lá. E aí há uma transformação no nosso contexto de vida, né? Estávamos mortos, agora temos vida, e vida em abundância. Mas se Deus está no controle e nós confiamos nele, podemos contar com uma vitória. Deus nos encoraja em meio a todas as tribulações e nos ensina por meio de sua palavra. O relato que Paulo faz nesse verso é de uma opressão igual se ele fosse um animal de carga carregando um peso grande demais. No entanto, Deus sabia exatamente quanto Paulo poderia suportar e estava no controle da situação. Então Paulo fala aqui, né, no verso 8, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Olha, você está vendo, não é da minha boca, o apóstolo Paulo, aquele que ele fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está relatando aqui, olha, quase a opressão foi tão grande que desesperamos até da nossa própria vida. Nós chegamos a nos desesperar de uma situação desesperadora. A Bíblia, meus irmãos, não nos relata a natureza dessa tribulação. Fato é, ela foi intensa o suficiente para levar Paulo a pensar que morreria. Não podemos cogitar se isso foi decorrente das ameaças de seus muitos inimigos, Atos 19, 21, 1 Coríntios 15, 30 a 32, ou de uma doença grave ou um ataque específico de Satanás. Mas Deus controlou todas as circunstâncias e protegeu o seu povo. Podemos dizer que quando Deus coloca o seu servo, podemos dizer que quando Deus coloca seus filhos na fornalha, mantém-se sempre a mão no termostato, por assim dizer, e os olhos no termômetro. 1 Coríntios 10, 13, 1 Pedro 1, 6 a 7. O verso 9, meus irmãos, Paulo diz que Deus nos capacita para que possamos suportar as tribulações. Ele diz, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, se entregar ao Senhor é confiar que Ele vai nos livrar daquela situação. Se possível for, Ele nos ressuscitará, porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Paulo era um homem experimentado, já havia passado por várias tribulações e tinha experiência para encarar e suportar as dificuldades. Mas Deus quer que confiemos nele e não em nossos dons e habilidade e experiência. É quando nos sentimos seguros de nós mesmos e achamos que somos capazes de enfrentar o nosso inimigo, é que sofremos as piores quedas. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Quando morremos para o ego, o poder da ressurreição de Deus começa a operar. Quando Abraão e Sara estavam fisicamente amortecidos, que o poder da ressurreição de Deus lhes permitiu ter o filho prometido. Agora, meus irmãos, isso não quer dizer termos uma vida ociosa e nos manter de braços cruzados, não. É certo que Paulo orou, estudou as Escrituras, consultou os que colaboravam com ele e creu na obra de Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas é preciso que nos coloquemos à sua disposição, lancemos mão no arado. A seara de fato é grande, mas poucos são
aqueles que vêm a ceifar. Poucos são os ceifeiros. No verso 10, Paulo diz que Deus nos livra das tribulações. Ele diz, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Então ele vem dizendo, né, que Deus livra de tão grande morte. Há uma verdade aqui, meus irmãos, assim, que muitas vezes, né, a gente não compreende muito bem, né, dessas verdades que vem falando, o qual nos livrou e ainda nos livrará. Então Deus, ele atua não só, né, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele tem o poder de fazer em toda, né, a circunstância, em todo momento, para qualquer um de nós. Agora, devemos estar afinados com a sua vontade e com o seu propósito. Se ele olhasse para trás, ao seu redor ou à frente, ele via a mão de livramento do Senhor. Deus sempre nos livra imediatamente e nem sempre age da mesma maneira. Tiago, ele foi decapitado. Pedro foi liberto da prisão. Atos 12. Os dois foram libertos, mas de maneiras diferentes. Em algumas vezes, meus irmãos, Deus nos livra das tribulações, mas em outras nos livra do meio delas. O verso 11, Paulo diz que Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Se diz assim o verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muito seja dada graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Os irmãos vão lembrar, né? Tanto dos três Mesaque, Sadraque e Abidnego, e como de Daniel, Deus não os livrou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de ser jogado na fornalha, não. Deus os livrou de dentro da fornalha, de uma situação desesperadora, que ao olho humano, humanamente falando, não tinha nem possibilidade. O texto relata de tão força que era, né, de tão forte que era a potência deste fogo, que aqueles que estavam ali na beirada da fornalha, que jogou Mesaque, Sadraque e Abidnego, foram consumidos pelo fogo. E Deus não os livrou de entrar lá, Deus livrou lá de dentro. Assim também como Daniel, Deus não livrou Daniel das covas dos leões, livrou lá de dentro, juntamente com os leões. Daniel estava ileso, não sem tocar em nenhum fio dos seus cabelos. Então, é diferente. Quando ele relata o que Deus havia feito por ele, um grande coro de louvor e ação de graças elevou-se dos santos e alcançou o trono de Deus. Filipenses 1, 13 e 14, Paulo vai relatar lá. Ele fala, irmãos, em detrimento às minhas prisões, às lutas, dificuldades que eu tenho passado, não por causa disso, eu não perdi, por causa disso, eu não deixei de pregar o evangelho. Eu não perdi essa oportunidade. Eu preguei para toda a guarda pretoriana e muito mais do que isso. Muitos ouviram falar dos meus feitos ali pregando em detrimento às prisões, né? Muitos foram encorajados a pregar e a pregar mais com intrepidez. Então, as lutas e tribulações devem apontar para uma única esperança, que é Cristo Jesus. Deve nos impulsionar a viver mais de Cristo. Então, Paulo fala, olha, nas minhas lutas, refletiu nos irmãos. Eles, se sentindo-se encorajados, pregaram com mais intrepidez a palavra, destemidos. Notem lá depois Filipenses 1, 13 e 14. Toda a guarda pretoriana, a elite da guarda romana, Paulo ganhou cada um deles. E aí eu imagino, né, aqui é eu cogitando, que isso refletiu nas suas famílias, que com certeza aqueles soldados era pai, era filhos, era esposo, era irmãos, era marido, sabe como? Então refletiu na família inteira. Paulo estava onde? Preso.
Atentem para essa verdade. A nossa maior realização aqui na Terra é glorificar o nome de Deus. E às vezes alcançar essa realização envolve sofrimento. O Evangelho que elimina todo sofrimento, ele é falso. Eu reitero a minha fala. Ele é falso, porque a Bíblia o tempo todo está falando que nós vamos passar por dificuldade, até por ser cristãos. De escolher, de determinar, viver piamente. Vamos padecer perseguições. É uma realidade, meus irmãos, para mim e para você. Se nos entregarmos a Deus, cremos nele e obedecemos às suas ordens, ele realiza seus propósitos em meio às tribulações da vida. E aí, meus irmãos, é algo assim, né? Eu fico... renova minha esperança. Puxa, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Isso tem que me encorajar e vamos para frente. Dificuldade nenhuma vai impedir de pregar o Evangelho. Esse Evangelho que é vida, que tem poder transformador. Olha, que antes desse Evangelho estava perdido, uma situação desesperadora, mas quando Cristo chegou, fez parte da nossa vida, algo novo. Tem uma música que fala, algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nos versos 4b e 7, Paulo vem nos alertando, né, nos exortando, que nós, no momento quando a situação estiver desesperadora, né, devemos lembrar o que Deus faz através de nós. Quando estamos passando por tribulações, meus irmãos, quase sempre focamos no eu. Temos a tendência de esquecer os outros. Ao invés de sermos canais permeadores de bênçãos, nos transformamos em cisternas. Somente queremos receber ao invés de dar. Um dos motivos de passarmos por tribulações tem o objetivo de nos ensinar a sermos canais de bênçãos, para que encorajemos e consolemos os outros. Não é preciso experimentar exatamente a mesma provação a fim de ter a capacidade de compartilhar com os outros o encorajamento que Deus dá. Quem é consolado por Deus na vida pode consolar o angustiado. Notem comigo aí no verso 4, parte B. Volte um pouquinho, verso 4, parte B. Paulo vem dizendo, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que tiverem qualquer espécie de tribulação. Então, eu não compreendo nada de que a pessoa está vivendo. Não tem base para essas coisas. Se assim, Deus já nos consolou. Então, nós podemos sim consolar, baseado nessa verdade aqui, que está na palavra de Deus. Já experimentamos de igual modo, né? Mas é claro, meus irmãos, se já experimentamos algo igual, nos ajuda a nos identificar mais com os outros e a entender melhor como se sentem, claro. Mas a nossa experiência não altera o consolo de Deus. Compete ao Senhor, é dele, seja qualquer luta, qualquer tribulação, o Senhor pode. O consolo de Deus é sempre suficiente e eficaz. Paulo relata no capítulo 12, verso 9, uma experiência vivida por ele. Ele clama e suplica por consolo e livramento, mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Essa é uma promessa a qual podemos nos apropriar dela. O sofrimento humano não é fácil de entender, pois há mistérios referentes ao modo de Deus operar que só compreendemos no céu. Há coisas, meus irmãos, que nós só iremos compreender quando estivermos lá no céu com o Senhor. Eu não compreendo humanamente falando, né? Claro que aceito e sei que Deus é soberano sobre todas as coisas. O porquê que a minha tia, naquele momento, né? Ela faleceu, né? Não tinha nada assim, foi algo assim, a gente não compreende. E com o passar do tempo, Deus vai nos consolando e mostrando que a nossa esperança está nele. Mas quando estivermos no céu, tudo isso descortinará da nossa mente, da nossa visão. Às vezes sofremos porque pelo pecado nos rebelamos contra Deus, assim como Jonas.
Em outras vezes, sofremos para não cair em pecado, como Paulo, no capítulo 12, verso 7. O sofrimento aperfeiçoa o nosso caráter, Romanos 1 a 5, 1 a 5, e nos ajuda a compartilhar do caráter de Deus, Hebreus 1, de 1 a 12, de 1 a 11. O sofrimento também nos ajuda a ministrar os outros. Em toda igreja há sempre cristãos maduros que sofreram e experimentaram a graça de Deus, pessoas que podem dar grande estímulo à congregação. O ânimo que Deus nos dá pela graça nos ajudará se aprendermos a suportar com paciência todas as lutas e tribulações. E Paulo vai dizendo, né, que suportar com paciência é uma evidência de fé. Nos amargurar ou criticar a Deus, se rebelar, ou ao invés de nos sujeitar a Ele, fará com que nossas provações deixem de trabalhar em nosso favor e volta-se contra nós. Em Hebreus 12, de 1 a 7, fala que a capacidade de suportar com paciência, sem desistir, é uma das marcas de maturidade espiritual. Antes de trabalhar por meio de nós, Deus precisa trabalhar em nós. Aprender a verdade de Deus é assimilá-la, e assimilá-la em nossa mente é uma coisa, mas viver a verdade de Deus e incorporá-la ao nosso caráter é outra bem diferente. Antes de Deus fazer de José o segundo no governo do Egito, Deus permitiu que ele passasse por 13 anos de tribulação. Algo assim, né, que os irmãos juntamente pode estar contemplando, né, lá em Gênesis, né, toda a caminhada de José. Li sobre um cristão, meus irmãos, devoto, que foi preso por sua fé e condenado a ser queimado na fogueira. Na noite antes da sua execução, ficou imaginando se teria graça suficiente para se transformar em uma tocha humana. Assim testou sua coragem, colocando o dedo na chama de uma vela. Claro que se queimou, e ao sentir a dor, removeu imediatamente o dedo do fogo. Estava certo de que não poderia enfrentar o martírio sem falhar. No entanto, no dia seguinte, Deus lhe deu a graça de que precisou, e ele deu um testemunho jubiloso e triunfante diante dos seus inimigos. O que nos leva a entendermos melhor o verso 9. Se nós tivéssemos como armazenar a graça de Deus para a emergência, a nossa tendência seria confiarmos em nós mesmos, não no Deus da graça. Todos os recursos que Deus nos dá podem ser guardados para uso futuro, dinheiro, alimento, conhecimento e outras coisas. Mas a graça de Deus não pode ser armazenada, não pode guardar. Os irmãos vão lembrar, né, do maná no deserto. A orientação de Moisés era que pegasse apenas para comer naquele dia. Era uma provisão, né, de Deus diária. Então eles precisavam confiar, né? Naquele momento, vai amanhecer o dia, precisamos confiar que Deus vai nos dar naquele dia também. E no outro, e assim sucessivamente. Não poderia armazenar, e muitas vezes, de repente, puderam, né, ter até essa vontade de estar armazenando. Então, se a graça for armazenada, nós não vamos confiar em Deus, vamos confiar em nós, porque temos ali como reserva. Meus irmãos, concluindo, o mais importante é voltar toda a nossa atenção para Deus e não para si mesmo. É preciso lembrar quem Deus é para nós, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. E aí, meus irmãos, já diz tudo. Quem Deus é para nós? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de vida, que Ele é um Deus de misericórdia e que se renova a cada manhã e que nos consola em toda e qualquer circunstância. Também é preciso lembrar o que Deus faz por nós, e Ele é capaz de lidar com as nossas tribulações e de fazê-las cooperar para o nosso bem e para a glória dEle. E por fim, convém lembrar do que Deus fez por meio de nós e permitimos que nos use com estímulos para outros. Meus irmãos, para refletirmos, o crente precisa ser como o mar da Galileia e não como o mar morto. O mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão e as distribui.
O Mar Morto recebe as mesmas águas e as retém só para si. O Mar da Galileia é um lugar de vida. O Mar Morto, um recinto de morte. Adam Clarke disse que miserável pregador deve ser aquele cuja toda prática piedosa tenha sido adquirida pelo estudo e pela erudição, nunca pela experiência. Se a alma não houver passado por toda a dor de parto, da regeneração, se o seu coração não tiver sentido o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, não poderá ele nem instruir os ignorantes e nem consolar os aflitos. Em outras palavras, se sua pregação somente for baseada no que os outros dizem e nunca de experienciar esse amor de Deus, como testemunhará? Como encorajará aos outros? Que Deus aumente a nossa fé nele. Amém? Então, meus irmãos, 3 coisas a se lembrar quando estivermos passando por uma tribulação desesperadora. O que nós devemos trazer à memória? Quem Deus é para nós. Quem Deus é. Quem Deus é para mim. E aí, né? Trazendo aqui Lamentações 3:22, né? 3:19 até 22, aí o profeta Jeremias vai dizendo, né? Que ele quer trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quem Deus é? Deus é o Pai de Jesus Cristo, que me deu condições de vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida. Que tenhamos uma semana, né? E lembre, meus irmãos, que não há luta, né? E dificuldade, que Deus não está conosco. E Ele tem poder para que nos fazer. E a Bíblia fala, né, que Deus não vai nos dar uma aprovação que não seja humana. Se vier uma aprovação em nós, uma aprovação sobre nós, né, Ele vai nos dar a condição de escape e de vencer. Porque Ele que opera em nós. O querer e o efetuar é de Deus. Então, o que cabe a nós é nos quedarmos diante de Deus, é estar diante do Senhor e pedir que Ele assuma o controle de fato das nossas vidas. E dependemos exclusivamente dEle. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Nós podemos até perguntar, até esperar, suplicar e orar. E Paulo, no capítulo 12, vai dizer, orei 3 vezes para que o Senhor afastasse de mim esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás que está me esbofeteando, mas o Senhor me disse. Ele fala que orou 3 vezes. Podemos até orar, suplicar, mas esperar que o Senhor vai dizer para mim e para você. Se Ele vai passar as tribulações, Ele vai dizer, ou então, a minha graça te basta. O Senhor vai nos capacitar, ou Ele vai afastar de nós, se for uma tribulação que nós não damos conta de passar, ou Ele vai nos capacitar para vencê-la. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, ó Deus. Obrigado. Nos capacite, ó Pai, para que possamos, ó Deus, deixar tudo aos pés da cruz. Te adoramos nessa noite, te pedimos ser com cada família da igreja, cada irmão. Visita cada lar, ó Deus, e abençoando, fortalecendo, renovando a esperança. Ó Pai, que a nossa fé seja aumentada em Ti. A Tua palavra diz que o justo vive de fé em fé. Então que cada dia a nossa fé possa estar maior do que no dia anterior, confiados, orientados pelo Senhor. Obrigado. Te louvamos nessa noite, te pedimos, dá-nos uma semana de paz, abençoadora, ó Pai, na Tua presença, para que possamos, ó Pai, compreender qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Não a nós, mas o Teu nome, toda a honra e toda a glória. Te louvamos e te pedimos perdão dos nossos pecados. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Lembre de orar uns pelos outros para que toda e qualquer tribulação possa ser extirpada no nome de Jesus. Amém.